Eu sou Caroline Amaral e hoje nós iremos estudar o programa do Anjo 41, Rahahel, Sacerdócio. Seu nome sagrado significa Deus em três pessoas. O resumo do poder do anjo Rahahel é o sacerdócio, a conexão divina com o amor e a sabedoria universal sem distinção de raças, infunde a fé e a esperança impessoal, capacidade de se sacrificar pelos outros, proteção contra os que renegam Deus e contra a conduta escandalosa. O salmo do anjo é: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Salmo 120, versículo 2. Então, o primeiro aspecto que a gente começa a estudar do programa do anjo é necessário localizá-lo na árvore da vida. Então, é preciso visualizar o diagrama da árvore da vida, que está na apostila, na parte 1. Então, o Rahahel, ele é o primeiro anjo do coro das virtudes, que se localiza na sexta séfira, Tiferet. Essa séfira, regida pelo Sol, é a séfira central da árvore da vida, que representa o equilíbrio, comandada pelo arcanjo Rafael. O coro das virtudes, que se localiza nessa séfira, é formado por 8 anjos, que vai do anjo 41 ao anjo 48. Então é o anjo 41 Rahahel, 42 Micael, 43 Veuliá, 44 Elahriá, 45 Sealiá, 46 Ariel, 47 Assaliá e 48 Mihael. São os 8 anjos do coro das virtudes. O coro das virtudes é o responsável pela manutenção do curso dos astros e do equilíbrio do universo. Eles têm como atribuição orientar as pessoas sobre suas missões e o cumprimento do karma, trabalham com os milagres e com a cura, oferecem aos seres humanos o discernimento. Eles têm o poder de acalmar as fúrias da natureza, como as tempestades, maremotos, terremotos, e eles promovem os milagres da cura. O príncipe regente do coro das virtudes é o arcanjo Rafael. Seu nome significa cura do eterno. É o arcanjo da cura, responsável pela cura do planeta Terra e de todos os seres. Então ele é o arcanjo que pedimos para curar o nosso corpo e a nossa alma. Rafael é o espírito que está no sol, o auxiliador dos trabalhos de cura, medicina de Deus. Então Rafael remedia os males da humanidade. O anjo Rahahel rege o caminho cabalístico número 15, que une Tiferet a Roquemar, a sexta séfira, a segunda séfira. Lembrando que na árvore da vida há 32 caminhos que se referem ao modo de circulação das energias criadoras e também dos trabalhos que devemos realizar. Então, o caminho 15 refere-se ao arcano 5, que é a carta de tarô do Papa, o sacerdote, o hierofante, a quintessência, a religião. Então, Rahahel atua sobre o caminho 15, que une, de Tiferet a Roquemar, por onde Deus se une ao ser humano por intermédio do princípio crístico. O caminho 15, no sentido de retorno, que vai de Tiferet a Roquemar. Então, representa também a morte de Cristo na cruz e, consequentemente, o retorno a Deus. Então, essa posição na árvore da vida indica que Rahahel faz com que seja captado o amor e a sabedoria provindos da segunda séfira Roquemar, para que seja projetado diretamente no nosso comportamento e que agora irá reproduzir num abandono material com vistas ao sacerdócio. Pela Cabala, o caminho 15 tem o propósito da visão de Deus, cara a cara. A chave desse caminho significa a janela. Então, somente aquele que entendeu os princípios da polaridade, que vivenciou e experimentou completamente dentro de si mesmo, será capaz de ver Deus cara a cara. Então, o iniciado, apoiado apenas na sua própria fé, vai em direção a Deus com coragem e audácia para dar um salto na escuridão, sobre o abismo do desconhecido, sacrificando mesmo o que é conhecido. Ele avança para a aquisição do único e real tesouro, de se tornar verdadeiramente merecedor da divina sabedoria. Então, todos esses aspectos vão fazendo com que a gente compreenda um pouco melhor o poder do anjo. A organização dos anjos pela visão do octo, o anjo 41 ele pertence ao octo do número 5, da anja Mahasiá. Então, o octo
dos 5 é regido pelos anjos, pela anja 5 Marraciá, anjo 14 Mebarrel, 23 Melarrel, 32 Vassariá, e os anjos da parte da tarde, 41 Rarrahel, 50 Daniel, 59 Harahel e 68 Rabuiá. Então, para sabermos de que octo o anjo pertence, basta somarmos os algarismos, né, do número do anjo. Então, 4 mais 1, 5, né? Então, o número do anjo 41, também se alterarmos de posição, dá uma referência ao anjo 14. Esse anjo 41 atua junto com a anja 5 no mesmo horário, em turnos diferentes. Então, Rarrahel é 13h20 a 13h40 e Marraciá 1h20 a 1h40. O anjo Rarrahel tem um nome parecido, né, com o anjo Harahel 59. É comum os anjos dentro do mesmo octo terem um nome parecido. O anjo 41 Rarrahel pertence ao signo de Libra. Ele rege 20 a 25 graus de Libra, né, do elemento ar no terceiro decanato. Então, lembrando que signos do elemento ar são primeiro Libra, depois Aquário, depois Gêmeos, né? Então esses 3 signos nessa ordem também vão representar dentro de cada signo os 3 decanatos, que é a divisão dentro do signo de 10 em 10 graus, né? Então o Rarrahel, ele vai estar regendo o terceiro decanato junto com o anjo 42 Micael. Então é interessante entender um pouco, de forma mesmo que resumida, a ideia, né, do signo, do decanato, para poder compreender melhor os elementos do poder do anjo. Então Libra é o primeiro signo do elemento ar, né, a porta de entrada das forças mentais. Então ele traz a semente do pensamento, corresponde às ideias, né, a razão, a lógica. Então é o momento em que a pessoa se dá conta de que a sua obra deve ser compartilhada com os demais, para que possa adquirir a grandeza e a importância. Então, os primeiros signos do zodíaco, né, de Áries até Virgem, a pessoa vai estar voltada para a individualidade. Então, agora, de Libra até Peixes, né, é a segunda parte do zodíaco, do aspecto superior, né? Então vai estar falando, vai estar se referindo à sociedade, né? Ao bem comum. Então por isso que se diz que é o signo que rege o casamento, o casal, só que no plano racional e não sentimental. Então vai representar a associação, né, de 2 ou mais seres para a realização de um projeto comum. Representa também o início, né, de uma vida baseada na razão. Então, traz também essa ideia, né, de sacrificar os desejos para que o desígnio pessoal seja compatível com o desígnio do todo, né? É um exercício do trabalho colaborativo com o outro. Então, Libra representa o primeiro signo do ar, do elemento ar, então é o Iode, né? E por ser o primeiro, ele é a semente, então as forças mentais ainda não estão totalmente elaboradas, elas estão em uma fase de emanação. Então, Libra também, né, por padrão, rege a casa 7, que representa essa busca, né, do outro para a realização de um projeto, os sócios, os colegas, a sociedade. Então, Libra, né, tem seus 3 decanatos, esse signo, né? O primeiro decanato de Libra vai representar Libra com Libra, do anjo 37 ao 38. O segundo decanato vai ser Libra, antecipando os trabalhos de Aquário. Então, vai ser o anjo 39 e 40. E o terceiro decanato de Libra é a antecipação de Gêmeos. Então, é uma antecipação maior ainda. Então, a visão, o cenário é um libriano trabalhando num cenário do futuro, que é o anjo 40 e 42. Então, o terceiro decanato de Libra são os anjos 41 e 42, né? Eles são librianos com cenário em Gêmeos. Então, é regido por Mercúrio no tarô, simbolizado pelo 3 de espada. Então, esse terceiro decanato é um decanato de antecipação, né? Assim, resumidamente falando, a pessoa deve exteriorizar um pensamento que ainda não está formado em si. Porque a semente de um pensamento, ela nasce em Libra, ela deve germinar em Aquário e se manifesta em Gêmeos, né? Essa é a trajetória. Então é importante entender, né,
quais são os peregrinos aos quais esse anjo estará se referindo e também aos aspectos, né, do nosso mapa astral que estarão recebendo diretamente essas influências e essas tendências. Então, de forma resumida, é como se fosse a semente do pensamento lançada aos quatro ventos sem ter sido plantada. Seu destino será aleatório, né? O indivíduo não saberá o que lhe aconteceu. Então, por exemplo, uma pessoa que possui muitas sementes, mas não possui um terreno para plantá-las. Então, a pessoa coloca elas num avião e lança sobre a terra. Então, passado um tempo, se ela for lá no lugar onde ela lançou, ela vai descobrir as plantas que correspondem às sementes. E aí poderá pensar que foi ela que plantou. Mas isso pode ter sido fruto do trabalho de uma outra pessoa. Então, essa dinâmica levará, né, a pessoa que regida por esse anjo a orgulhar-se de qualquer coisa que talvez não tenha feito. Então a pessoa tenderá a orgulhar-se de qualquer coisa que talvez, né, não tenha feito e que só teve lugar na sua imaginação. Então isso que vai significar essa exteriorização antecipada. Outro aspecto também é a necessidade de viajar, né? Toda exteriorização antecipada corresponde no mundo físico como uma viagem. Então a pessoa busca, né, além do físico, a realização do além espiritual. Então, o terceiro decanato de Libra também representa o oeste místico dos músicos, né? Libra vai trazer os artistas em geral e esse decanato vai trazer especificamente os músicos, né? Porque a melodia é a forma antecipada da perfeita existência social. É assim que está, né, trazido na obra Quinta Essência da Astrologia Prática. Então, na trajetória dos anjos, a gente observa uma sequência, né? No anjo anterior, 40, Eiazel, esse anjo marcava o fim de um ponto, o fim de um mundo, e agora o Rahahel, 41, dá início a um novo tempo. Então, ao deixar o mundo anterior, após o dilúvio, a primeira coisa que Noé fez ao pisar na nova terra foi dar graças a Deus. Então, quando nós também damos graças a Deus, nós assumimos que uma nova situação se instalou dentro de nós, né? Marcada pela nossa fé. Então, esse estado, né, ele se consolida, está feito, está consumado. Então, nesse momento, levantamos a nossa vista em direção a Deus e nos comunicamos com Ele. Então recebemos a inspiração que guiará a nossa vida. Então esse gesto, né, feito por Noé, ele representa esse caminho, aqui regido pelo Rahahel, né, que é quando ali na sexta séfira a pessoa olha para o alto e enxerga Deus. Então não é por acaso que em determinadas culturas instituíram o dia de ação de graças, que representa essa atitude, que é dar graças, né, a Deus, né, por um novo tempo regido pela fé. Então esse é o gesto que o Rahahel nos convida a fazer, que é elevar os nossos olhos e estabelecer uma comunicação com Deus, a fim de receber a inspiração necessária que vai conduzir a nossa vida a partir desse novo tempo. Então que a fé se enraize na nossa natureza humana e promova toda uma mudança. Então, nesse ponto, acontece esse refluxo para o alto, né? Então, o nosso olhar se eleva novamente à busca da unidade perdida. Então, quando isso acontece, a pessoa é capaz de contemplar um Deus universal. Caso contrário, né, a pessoa tenderá a olhar para baixo, para a realidade material, e irá procurar por um Deus específico de um povo ou de uma raça, de uma seita ou de uma única religião. Então essa é a dinâmica central do poder do anjo Rahahel, né? Que nos conduz ao sacerdócio consagrado ao Deus universal, que é essa divindade, né? A percepção dessa divindade unitária que engloba toda a humanidade, toda a criação, sem distinção de raças. Então, ao nos deparar com o Deus universal, nós adentramos no reino da unidade. Então, nos dias e horas de Rahahel, temos a possibilidade de nos conectar com o espírito crístico e de exteriorizar esse amor universal e essa sabedoria universal vindas diretamente da segunda séfira, que é Roquimar.
Então, Cristo, né, é a Séfira crística, a segunda Séfira. Cristo, na verdade, é uma dimensão de consciência, um estado de consciência, e não uma pessoa, como explica muito bem o Trigueirinho em muitas das suas palestras. Então, muitos avatares existiram sobre a Terra em diversos povos, tempos e também culturas, portando a consciência crística. Então, Jesus, ele representa um dos Cristos que passou pela Terra, e ele deixou um caminho para que cada um de nós possa também tomar sua cruz, ou seja, o próprio karma, e segui-lo, né? Realizando internamente todo esse caminho iniciático de despertar da consciência que foi entregue simbolicamente em sua passagem, em sua vida sobre a Terra. Então esse anjo vai reger o princípio crístico, as almas piedosas, os sacerdotes e tudo o que se relaciona com o sacerdócio. Protege os missionários e todos aqueles que anunciam, né, a lei divina às nações. Então o Rahahel, ele influenciará, né, e conduzirá aqueles que ainda praticam religiões de raça, né, com a revelação do Deus universal, fazendo com que as pessoas possam abandonar, né, as religiões arcaicas e penetrar no mundo da unidade. Então, na verdade, essas religiões arcaicas, elas também existem dentro de nós, né? Religiões de determinados povos, que trazem um Deus que exclui o outro, que separa, um Deus hierárquico, né, que está ali longe, acima, fora, né, do ser. Então, o amor difundido pelas forças do Rahahel é um amor a tudo. Então, se amamos a uns e excluímos outros, já não estamos praticando esse amor universal, né? E sim, esse outro amor preconizado pelo Deus de raça ou de determinados grupos. Então, quando exaltamos, né, o particular, a beleza de um lugar e as virtudes de um único povo, nós não estaremos a serviço do Deus unitário que criou todas as coisas. Então, o Rahahel, ele nos conduz à percepção do Deus que é, né, e está em toda a criação. Nos auxilia a despertar e a reconhecer a nossa divindade interior, né, o reconhecimento desse Deus também dentro de cada um, dentro de nós mesmos, para que possamos exercer esse verdadeiro sacerdócio, né, que é nos colocar em estado de entrega profunda e verdadeira a Deus. Então, o sacerdócio, antes de qualquer manifestação física, é algo vivido no interior de cada indivíduo, que significa essa relação direta da pessoa com Deus, exercida por meio da sua fé. A consagração ao serviço divino, né, é a consagração à presença divina que habita em cada um de nós e consiste, né, em sermos instrumentos dessa divindade e colocar toda a nossa energia, toda a nossa capacidade criadora à disposição da execução desses desígnios superiores. Então o Rahahel, ele vai trabalhar em nós o desprendimento e traz um aspecto interessante no programa, que é a glória de ser o último na presente ordem social, para poder ser o primeiro quando a sociedade inverter sua dinâmica. É bem aquela frase, né, de Jesus, os últimos serão os primeiros, que é um aspecto, né, aqui do estudo, já trazido e explicado em alguns outros anjos, né, que mostram que assim a sociedade material ela se apresenta de forma invertida, de baixo para cima, da realidade material, né, e a realidade divina ela vem de cima e vai se desdobrando até a materialização. Então, na verdade, isso representa um poder aqui do Rahahel que exerce, né, a influência à distância, sem necessidade de reconhecimento pessoal algum, né? Então, é uma influência que acontece nos planos superiores, né? O peregrino rico das essências do Rahahel, ele sustenta com sua riqueza espiritual as entidades humanas necessitadas de serem revitalizadas. Ele infunde nelas a fé, a esperança de forma invisível, sem se identificar, de forma impessoal, invisível e em benefício de todos os que estão necessitando desse amor. Então esse é o autêntico sacerdócio do Rahahel, e não esse, muitas vezes, convencional de sacerdotes que falam sobre o amor e que estão longe, né, de poder realmente infundi-lo em seus fiéis. Então, nos dias e horas de Rahahel, as pessoas devem reunir-se
para exercer esse sacerdócio de purificar a sociedade com a exteriorização dos conteúdos do anjo que tenham sido armazenados em seus interiores. Então, um dos poderes também faz com que tudo funcione com os ritmos divinos, que seja útil e dará frutos inesperados. Aquele trecho, meu reino não é deste mundo. O peregrino sentirá que não pertence a esse lugar. Então, a sua consciência, né, o levará a um trabalho desinteressado, abnegado, e a tudo que esteja em harmonia com essas energias da segunda Séfira Roquimã, né, a exemplo do Cristo. Suas palavras também restabelecerão a paz, suas mãos a harmonia e seus corpos ocasionarão a cura. Então, um aspecto interessante também é que o anjo atua contra os inimigos da religião, os ímpios e os caluniadores. Então, nos 5 cenários, ou seja, nas 5 passagens, né, de atuação do Rahahel no calendário angélico anual, ele vai atuar, né, contra os inimigos internos, ou seja, as tendências em nós, né, que nos impulsionam a agir de forma contrária ou à revelia da nossa consciência, né, em função de prazeres materiais. Então, ao projetar o amor sobre elas, sobre essas tendências, ele faz com que elas vibrem em uma intensidade superior, que permite que elas contemplem o espetáculo da divindade atuando em nossos corpos, de uma forma tão intensa que não lhes deixe dúvida sobre a relação corpo-espírito da manifestação da presença de Deus, e o estado ímpio, né, e a dúvida desaparecem. Então, quando isso acontece dentro de cada um de nós, podemos exteriorizar e atuar sobre os ímpios e os inimigos da religião, abrindo-lhe os olhos, né? Porém, podemos realizar essa ação também através dos nossos corpos superiores, sem a necessidade de realizar isso na matéria. E é interessante que no programa fala que aqueles, né, sacerdotes que realizam esse sacerdócio na matéria, né, no mundo material, são exatamente aqueles que precisam aprender a realizar dentro de si. Como diz esse estudo, né, quando exteriorizamos algo, né, seja no nosso trabalho, na nossa vida, é aquilo que precisamos, né? Nós somos sempre os primeiros, né, os mais necessitados. Então esse anjo também atua, né, contra os caluniadores, que são aqueles que emitem propósitos que não são verdadeiros, maldosamente ou não, e que encontram-se na ignorância de alguma forma, né? Então a verdade, por meio da verdade, se desintegrará a calúnia, né, e os caluniadores estarão impossibilitados de exercer a mentira. Então a pessoa nascida sob a influência do Rahahel, ela vai se dedicar por completo ao serviço a Deus e não temerá sofrer um martírio por Cristo. Então, esse martírio por Cristo, ele consiste em suportar as provocações, o desprezo da sociedade, até a perseguição e o ódio. E é interessante observarmos um ponto que é colocado no programa, que quando a pessoa, né, dentro da pessoa, se levantam forças contrárias às forças do Rahahel, se desata uma guerra interna, que se expressam em depressões, angústias, enfermidades físicas e psíquicas, né, e que nos situam à beira da loucura. A tendência natural é que o novo, né, deva então se impor sobre aquilo que é velho, né, e produzir uma transformação, uma mudança, como na história descrita por Jó. Então a pessoa vai vivenciar todo esse martírio interno. Algumas pessoas, elas não sabem lidar muito com isso e aí acabam tendo a necessidade de exteriorizar isso de forma a lutar contra a ordem estabelecida de alguma forma. Então são, por exemplo, atitudes como raspar a cabeça, utilizar vestimentas diferentes, como túnicas, capas, né, hábitos. Então lutar de alguma forma contra a ordem estabelecida. Então, caso a pessoa realmente necessite exteriorizar aquilo, significa então que ela ainda não está madura. E então o futuro, essa energia que representa o futuro, acaba abandonando a batalha. E assim a pessoa recupera a sua saúde. Então, um outro aspecto, né, do Rahahel, ele atua, né, nos renegados e nos indivíduos que desonram o sacerdócio e vivem, né, condutas escandalosas, né, dentro do aspecto religioso. Então, quando o serviço a Deus nos parece assim muito lesivos para as nossas posses,
quando esse deixar tudo, né, e siga-me, que Cristo nos disse, quando essa ideia for desproporcional em relação ao que estamos dispostos a dar, aparece em nós essa renegação, né? Combatemos declaradamente aquilo que não podemos ser. Então, isso nos traz muito a reflexão, né, do quanto, né, nos custa doar nosso tempo, doar nossos recursos materiais e energéticos pela causa divina. Então, Rahahel também vai auxiliar aqueles que estão sendo ludibriados pelos religiosos, que vendem Deus, né, vendem a ideia de Deus. Então, aquela passagem que Cristo, né, realiza lá, a expulsão dos mercadores do templo, que é essa relação direta com a verdade, como já dizia Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos também, né, uma outra anja que trata da questão do sacerdócio diretamente, que é a anja 20 Parraliá, que também vai trazer toda essa ideia do religare. E outros anjos que também trabalham com os caluniadores, né, Lauviá, Mebarrel, Nechael, Yeratel, Menadel e o Rahahel. Então, assim, no poder do Rahahel, né, tem toda essa conexão e a comunicação com a divindade necessários para inspirar e conduzir a nossa nova vida. Promove o amor, a fé, a esperança em tudo, em todos, sem exclusão e de forma impessoal. A capacidade de nos colocar à disposição dos desígnios divinos, nobreza de alma, sabedoria e desapego material, filantropia e a capacidade de nos sacrificar pelos outros. Então, a riqueza espiritual que sustenta as entidades humanas que desfalecem, exercidas anonimamente dos mundos superiores. Então, todo esse poder também dos sacerdotes, que é poder de convencer os descrentes e inspira as conversas religiosas. Esse poder de convencimento, né, como a gente tem estudado, ele deve ser exercido internamente, ao nosso próprio poder da nossa consciência de convencer os nossos aspectos sombrios. Então vai trazer essa compreensão do significado da vida e do retorno da fé, né? Vai trazer eficácia nos ritos, rituais, nas preces, proteção na missão designada e a todos os missionários que atuam nesse mundo. Então esse anjo vai inspirar, né, os sábios, os líderes religiosos, os guias espirituais, as almas piedosas e os visionários. Então tem um trecho lindo da exortação do Rahahel que diz, né, eu sou o amor que vai ao amor, o essencial que vai ao essencial, sem deter-se pelo caminho tortuoso dos sentimentos. Então traz muito a ideia da razão aqui, né, explicada aqui no signo de Libra. O anjo diz, descobrirás a grandiosidade do amor sem fronteiras, saberá o que é amar naturalmente, amar por amar, amar porque não é possível agir de outro modo. Então seus lábios se abrirão somente para formular preces, para cantar e exaltar a glória do essencial.